Fala aí, torcedor vascaíno que me acompanha aqui no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Galera, antes da gente partir para os assuntos de hoje, gostaria de deixar claro para vocês, cara, eu já falei isso um tempo atrás, que aqui no canal, cara, eu tô sempre emitindo minha opinião, o que eu enxergo, uma notícia que eu considere boa, de mídias confiáveis, né? Eu logo em cima, cara, eu trago ali a minha opinião. Pode ser que você pense de uma maneira diferente da minha, mas, cara, tá tudo bem, não tem erro. Ontem eu falei um pouquinho sobre o time do Al Hilal, né? O time que na época que enfrentou o Flamengo pela semifinal do Mundial é treinado pelo nosso técnico atual, que é o Ramon Dias. E eu enxerguei naquele time um time muito superior ao Flamengo fisicamente. E eu vi vários outros jornalistas falando sobre isso, sabe? Então, essa é a minha opinião do que eu vi. Eu não estou falando que é a verdade absoluta ou coisa do tipo. Não, aqui eu trago a minha opinião. Não estou trazendo a verdade total. Não, não existe. A verdade total não existe. Nem do youtuber de 2 milhões de inscritos e pro meu canal de 1.000 inscritos, sabe? Ninguém é dono da verdade, mas é opiniões. Eu vejo que muitas das pessoas aí acabam concordando comigo, mas também aparecem pessoas que discordam, tá tudo bem. Mas aqui eu não trago verdades, eu trago opinião do que eu vejo. Eu acompanho muito futebol, eu assisto muito jogo. Então quando eu falei lá do Al Hilal que engoliu o Flamengo fisicamente, foi o que eu vi. Foi o que eu vi, tá tudo bem? Então vamos lá, vamos pro conteúdo de hoje. Vamos lá, vamos começar com Pedro Raul, né? Pedro Raul que aceitou a proposta do Toluca, do México, 24 milhões de reais. Valor muito bom, cara, mas o que eu fico triste, que agora eu vou entrar no seguinte mérito da 777. Ela comprou o Vasco visando prosperar financeiramente, né? Visando o lucro. Natural, tá tudo bem. A relação deles com o Vasco é de interesse, né, financeiro, e a nossa relação de torcedor com o Vasco é de paixão, é de amor. Mas até agora a gente está vendo muito mais frutos para 777 nesse intuito do que para a gente. A gente pega a venda do Andrei. Andrei trouxe bastante dinheiro para 777, vamos dizer assim, trouxe um lucro para a empresa. A venda do Pedro Raul agora é uma ótima venda, cara. Se a gente for pensar que o Vasco pagou 11 milhões pelo Pedro Raul e agora está vendendo por 24 milhões de reais, o lucro foi muito positivo para 777. Mas e para o torcedor vascaíno, cara? Onde fica nesse momento a alegria do torcedor vascaíno? A gente vê um pilar que, no seu interesse, está tendo saldos positivos, e no outro pilar, que é a paixão do torcedor, saldo extremamente negativo, cara. Agora a gente teve esse final de semana de rodada aí que o Vasco não jogou por causa da partida do América Mineiro e coisa do tipo. Eu tinha até falado que esse final de semana seria um final de semana assim de folga para o torcedor vascaíno. Mas, cara, no fundo a gente sente tristeza. A gente sente tristeza. Hoje eu tava assistindo o Fla-Flu e, pô, eu queria que o Vasco estivesse jogando esse estilo de jogo, sabe? Jogo aguerrido, jogo de qualidade. E no Vasco a gente não vê isso. Aliás, a gente tá muito longe disso, né? Que a gente tá na zona de rebaixamento e bem afundado. E a gente não tem expectativa para sair. Porque não chegam jogadores, cara. Não chegam jogadores. Já se passaram aí quase 2 semanas da janela de contratações, cara, e até agora a gente só teve Serginho, que é um jogador extremamente mais ou menos. Eu vejo muitos falando, Serginho fez uma ótima estreia. Cara, eu não enxerguei isso, não. Minha opinião, eu não enxerguei isso, cara, na estreia dele contra o Cruzeiro. Ele deu um passe ali bem bonito pro Gabriel Peck no começo do jogo, mas e só. Teve a estreia do Maicon, que veio do fraco Santos, que tomou 4 gols hoje do São Paulo. O Maicon pesadíssimo, cara. Ficou muito claro no jogo contra o Cruzeiro. É um zagueiro extremamente lento, é um zagueiro que a idade já está avançada. Então são 2 contratações mais ou menos, e a terceira, que não estreou ainda, é o Medel. Medel, que é um jogador reconhecido mundialmente, mas também já tem sua idade avançada. E todo mundo sabe que a gente está precisando de atacante. Ok, você gosta do Serginho, tá tudo bem, mas a gente precisa mais gente para compor o ataque, cara. A gente tem o Serginho na ponta direita, Gabriel Peck, cara, muitos gostam e tal, mas a gente precisa de um jogador melhor. Pelo que a 777 ofereceu pra gente no ano passado, falou que vocês podem confiar na gente que a gente vai entregar um time muito bom pra vocês, que vai bater de frente com o Flamengo. Gabriel Peck não deveria ser esse jogador. Então a gente tem Serginho, a gente deveria ter um ponta direita, a gente deveria ter um camisa 10 de qualidade. Agora que o Pedro Raul saiu, já era para ter chegado no camisa 9 decente, mas não chegam jogadores. É impressionante. Foi muito mal feita a estrutura de planejamento para esse ano do futebol do Vasco, cara. Foi muito mal feito. E talvez, já vou entrar nesse assunto, no começo do ano a gente já estava enxergando isso, mas a gente estava meio que iludido. E eu vou explicar essa ilusão. Mas vamos lá para o próximo assunto rapidinho e eu já volto.
A 777 já está começando a receber dinheiro, isso eu já falei. O atacante Juan Cruz, que estava no Vasco, emprestado pelo Santos, está de saída para o futebol búlgaro. O Vasco não recebe nada pelo negócio, mas conseguiu abater o valor do empréstimo junto ao Santos. Aí o Juan Cruz, que praticamente nem jogou no Vasco, se eu não me engano, a partida que ele entrou foi contra o Bahia, e eu acho que ele entrou numa partida logo após, mas somente o Juan Cruz, que era reserva do Pedro Raul, né? E se mostrou um jogador extremamente fraco, que também veio do fraco Santos, igualmente o Maicon. Então a gente tinha Juan Cruz, a gente teve também o Carabarral, que veio do Santos, cara. Teve não, a gente ainda tem, que ele continua no nosso elenco, né? A gente tem o Carabarral. Então, cara, as contratações começaram assim, não de nível de jogadores, mas de valores, e, cara, despencaram. Agora, voltando naquele assunto. No começo do ano, cara, a gente trouxe Léo Pelé, que a gente gastou ali uns 14 milhões de reais. A gente trouxe o Piton, que junto ao Corinthians, que a gente gastou uns 16 milhões de reais. Mas aí que tá. Agora eu vou fazer uma comparação que muita gente vem falando isso. Inclusive assistindo numa live aí do Portão 9, né? Da galera do João Mirante, coisas do tipo. Eles estavam comentando o seguinte. Que a metade do valor do Piton, cara, paga o que o Botafogo gastou com a sua zaga do seu time. Então a gente pega a zaga do Botafogo, que hoje é uma zaga muito bem estruturada, com a metade do valor que o Vasco gastou no Piton, eles montaram aquela zaga. Então como é que pode? Então aí entra, quando as pessoas perguntam o que está acontecendo com o Vasco nesse momento. É o que eu falo, o dinheiro foi mal investido. O dinheiro foi muito mal investido no Vasco. Infelizmente esse é o pilar do problema. Agora, onde é que entra as situações? O erro foi somente do Paulo Brax? Será que o Paulo Brax queria mais da 777? O Luiz Melo não liberava mais dinheiro? Porque a zaga foi feita. Isso todo mundo é muito claro no Vasco hoje. Na medida do possível, eles contrataram jogadores ali de defesa, da linha de volante para trás. Mas o ataque, cara, trouxeram o Pedro Raul, ok, depois mais nada. A gente foi pro ano com o Gabriel Peck, a gente foi com o ano com o Alex Teixeira, que nem fez pré-temporada, e deram, vamos dizer assim, um privilégio enorme para o Alex Teixeira dentro do elenco do Vasco, sabe? Ali no banco do Pedro Raul, no começo do ano, a gente tinha o Eguinaldo. Então vocês conseguem ver que no ataque a gente ficou à mercê. A gente tinha o Nenê. Beleza, o Nenê já não tem condições de jogar uma Série A, mas vem fazendo até uma Série B boa. Mas o Nenê saiu do Vasco, não trouxeram ninguém para repor. Aliás, trouxeram o Carabarral, mas o nível do Carabarral é muito baixo. É muito baixo, cara. Então foi muito mal feito o planejamento. E coisas que vão acontecendo, cara, que eu venho falando já há muito tempo em relação a dirigentes, coisas do tipo. Um alerta que acendeu foi o que eu falei agora há pouco, cara. A 777 está vendo lucro. Vendeu o Andrei, vendeu o Pedro Raul bem, mesmo o Pedro Raul sendo um bagre no Vasco. Mas a paixão do torcedor vascaíno não é alimentada. É só um lado que está recebendo. Então, cara, é complicado, mano. Vamos ver que eu separei aqui, continuamos sem jogador, só o É o que eu tinha falado para vocês agora há pouco, até deixar anotado aqui no final, mas eu já tô comentando, eu já tinha comentado com vocês. Não chegam jogadores. Demoraram muito para anunciar o técnico, muita gente estava com medo, cara. O canal Atenção Vascaínos falou, ó, o Ramon Dias não vai fechar com o Vasco porque ele quer reforços. E muitos vascaínos caíram nisso que eles disseram, pô, é possível isso acontecer, porque no Vasco a gente não se assusta com mais nada. Mais nada. Mas aparentemente o canal Atenção Vascaínos errou mais uma vez, né? E o Ramon Dias aí, ele assinou o contrato com o Vasco na sexta-feira. E vamos ver se ele consegue fazer um milagre com o nosso time, cara. Porque eu repito pra vocês, eu nunca vi o Vasco conseguir sair da lama. Eu nunca vi o Vasco conseguir sair da lama. Se o Ramon Dias conseguir fazer isso, cara, eu vou falar pra você, esse cara pode se tornar um ídolo. Porque ele vai conseguir fazer um milagre. Mas sozinho, acho muito difícil. E eu tenho certeza que, para ele ter aceitado treinar o time do Vasco, ele deve ter pedido jogadores. Não é possível. Porque a gente precisa de jogadores o mais rápido possível, cara. E já se passaram aí quase 2 semanas e nada, não chega nada. Nada, nada, nada. Só chega bagre, cara. Bagre, bagre, bagre. Tô cansado de bagre, cara. Porra, virou peste. O Vasco virou o quê? Peste de companhia? Então a situação é essa que a gente está vivendo atualmente. Mais um dia aí frio, né? Não tem nem muitas informações para trazer para vocês. É mais uma reflexão que eu trago de tudo que vem acontecendo. A gente tem que trazer tudo à tona, que a gente vem vivendo e fazer a reflexão de tudo que está acontecendo até nesse momento, cara. É difícil. O momento do torcedor vascaíno é muito complicado. Eu posso dizer o seguinte, o Vasco está vivendo o pior momento da sua história. Ah, mas o Vasco já jogou Série B, isso, aquilo. Mas antes, mesmo na época do associativo, que a gente não tinha dinheiro, a gente ficava na expectativa.
Pô, o Vasco ali tá sem dinheiro, mas vai gastar o que não tem para trazer um cara. Entendeu? Vai contratar X jogador. Nesse momento, o Vasco SAF, cara, nada acontece. Ou quando acontece é em passos de tartarugas. De tartaruga. Ramon Dias, o técnico, demorou demais. Demitimos o Barbieri. A gente jogou contra o Cuiabá. A gente jogou contra o Botafogo. A gente jogou contra o Cruzeiro. Com técnico de sub-20, cara. Tudo é muito demorado, cara. E isso é uma tortura pro torcedor que continua no barco, cara. O torcedor que continua, vamos dizer assim, interessado pelo Vasco. É uma loucura. É como a galera e os jovens dizem hoje em dia, né? É de coringar, é de você ficar louco. Então, rapaziada, é isso. Eu até esqueci de pedir hoje, cara, mas caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje, não? Então, nesse momento, conto com a sua inscrição, conto com o seu like e conto com o seu comentário. Espero que vocês tenham curtido aí, vamos dizer assim, a ideia que eu trago para vocês. Minha opinião, eu repito isso, é minha opinião. Caso você pense diferente, escreva aí nos comentários. Então é isso, rapaziada. Fique com Deus. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para você. E amanhã tem mais vídeos, como eu faço há 4 meses. Todos os dias tem vídeos aqui no canal. É isso. É nóis. Valeu.